Olá, meus amigos, boa noite a todos. Eu sou Karine Tames, eu sou nutricionista esportiva, atleta de endurance e hoje eu vou responder a duas perguntas que me fizeram em menos de 24 horas sobre retenção de água corporal. Bom, uma companheira lá de treino de ontem, né, a Lívia, ela me perguntou por que eu não usava meia de compressão durante o treino, durante as provas. Eu falei para ela que eu já tinha usado no passado em provas curtas, mas que depois que eu comecei a fazer ultramaratonas, eu parei de usar meia de compressão porque eu fazia muito edema, né? Edema nas pernas, edema nos pés. E eu tinha medo de colocar a meia e não conseguir tirar, porque realmente eu ficava muito edemasiada durante a atividade e pós-atividade, né? Mas aí tem algumas pessoas, né, que usam a meia de compressão para poder ajudar o fluxo, né, a volta desse fluxo sanguíneo, né? Então, para cada pessoa e para cada atividade ela tem uma indicação. Mas eu falei que eu não usava e aí por conta disso que eu, né? E aí, nesse mesmo período, uma colega minha me perguntou, né, que o irmão dela fez um treino, né, e ele tinha se pesado antes do treino e depois do treino. E aí ele percebeu que ele ganhou peso, né? Ele ganhou aí 3 quilos e tal. E aí ela me perguntou por que que isso acontecia, por que que a pessoa faz o exercício e ganha peso. E aí eu achei uma correlação muito interessante dessas duas perguntas, apesar de diferentes, têm o mesmo fundo, né? Então, durante a atividade de exercício, né, existem alguns exercícios a mais, outros menos, né? A corrida, exercícios aí de ciclismo, né? O que que acontece durante o exercício? Só para lembrar, a gente tira o nosso corpo do equilíbrio, que é da homeostasia, tá? Então, durante o exercício, a gente está impondo nosso organismo para um estresse, né? Estresse corporal. E aí, o que que acontece? Pelo esforço repetitivo da atividade, né, seja subida de uma montanha, enfim, a gente acaba criando, né, micro rupturas, né, dos músculos, né? E essas micro rupturas, que alguns chamam de micro lesões, né, elas acabam sinalizando para o organismo uma forma de, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? Porque o músculo, né, em plena atividade, né, o músculo ele tem esse trabalho aí mecânico, né, e energético também. Só para dizer que através do glicogênio muscular que a gente vai ter essa energia de trabalho. Então, o que que acontece, né? Nesse movimento de microlesões, microrupturas, o nosso organismo ele acaba retendo mais água. Então, a gente retém mais água para proteger mais o músculo, né? E é nisso que a gente sente que acaba ocorrendo essa retenção de água. Então, assim, muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho bebido muita água, mas não tenho excretado durante o exercício, né? Eu fiz pouco xixi e tal. Mas é por conta disso mesmo, o organismo retém a água, tá? Para proteger o músculo, proteger lá o trabalho mecânico e energético, para poder a atividade ser realizada sem prejuízo para o organismo. Lembrando também que quando a gente está fazendo atividade física, exercício, praticando uma competição, a gente acaba também sofrendo a ação hormonal, né, no organismo, né? No caso aí dessa retenção de sódio, potássio, ela está sob efeito de uma glândula chamada suprarrenal, tá? Que libera o mineral corticoide, né, e aldosterona,
tá? Então, isso estimula a reabsorção do sódio e a secreção do potássio. Então, a gente está também sob o efeito hormonal durante a atividade, né? Os glicocorticoides, eles promovem o catabolismo, a gente libera muito cortisol, corticosterona, então isso acaba alterando o metabolismo de proteínas, carboidratos. Então, assim, a retenção que a gente faz no corpo é a retenção de água, de líquido. Ah, mas e aí, como é que eu vou ficar depois do exercício? Ganhei peso? Não, você não ganhou peso, ganhou água. E como é que você faz para poder excretar essa água, né? Porque se ficou, a gente precisa também liberar. Você faz através de ingestão de água. Parece contraditório, mas depois que você termina a atividade física, você acaba voltando para aquela homeostasia e o corpo entende que ele pode excretar aquela água que está no músculo, que anteriormente foi colocado como mecanismo de proteção. Né? Só para lembrar, o nosso organismo é muito inteligente, graças a Deus, e ele acaba criando estratégia de compensação homeostática. Um beijão a todos e espero que eu tenha ajudado aí a elucidar essas perguntas que são comuns aí para quem pratica atividade física e ao mesmo tempo quer se manter informado. Beijão a todos e tchau, tchau.